João 9, 1 ao 22. Diz assim: E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: Não é este que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este. E outros: Parece com ele. Ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois, como te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui e lavei-me. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus, que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhes abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe: Como vira? E eles lhe disse: Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam os outros: Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: Que é profeta. Os judeus, porém, não creram a seu respeito, que tivesse sido cego, e que agora viesse, e que visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhe, dizendo: É este vosso filho que vos dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade. Pergunta-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porquanto temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez na tua presença, quero te pedir que as tuas misericórdias, a tua graça nos cubra, Pai. Que a tua palavra nesse momento será falada, meu Deus, que o Senhor venha nos abençoar, ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Nessa noite eu gostaria de falar com os irmãos a respeito de alguns cuidados que nós devemos ter. Alguns cuidados que muitas vezes nós não temos, e aí esses cuidados que nós não temos acaba nos envenenando e acaba, de certa maneira, envenenando a igreja. E estes cuidados que eu gostaria de falar nesta noite, pelo menos eu quero destacar 4 que estão aqui nesse texto que eu acabei de ler. Porque esse texto revela algumas coisas a respeito desses cuidados e eu gostaria de compartilhar com os irmãos brevemente, rapidamente, sobre esses cuidados. Então, quando nós olhamos para esse texto, o que me chama a atenção, e é o primeiro cuidado que nós temos que observar nesse texto, é que nós devemos evitar discussões que não levam absolutamente a nada. Primeiro cuidado que nós temos que ter nas nossas vidas espiritual e em relação também à igreja, é que nós temos que tomar cuidados com discussões que não levam absolutamente a nada. Veja que nos primeiros versículos, os discípulos, quando viram o homem cego de nascença, eles tiveram a grande oportunidade de questionar ao Senhor Jesus Cristo a respeito daquele cego. Ora, Senhor Jesus Cristo, esse que nasceu cego, ele está cego assim, por quê? Porque foram os seus pais que pecaram ou foi ele que pecou? Afinal de contas, o Senhor, que é o Senhor de todas as coisas, o Senhor que sabe todas as coisas, pode nos dar uma resposta. Calma,
Pode nos dar uma resposta muito coerente. Por isso que eu não gosto de pedestal, né? Pode nos dar uma resposta muito coerente a respeito de fato, por que esse homem carrega esta doença. E o Senhor Jesus Cristo imediatamente fala: olha, nem os seus pais, nem ele pecou. Então veja, me parece que os discípulos aqui iniciaram, ou queriam iniciar, uma conversa com o nosso Senhor Jesus Cristo, de nível talvez até teológica, né? Queria iniciar uma discussão com o Senhor Jesus Cristo, até para poder entender o que estava acontecendo com aquele cego. E Jesus Cristo, imediatamente, ele para a discussão. Ele fala: olha, vocês não entendem por que ele nasceu cego. E talvez aquilo que vocês estão imaginando, por que ele nasceu cego, não é a razão. E Jesus fala imediatamente qual era a razão daquele homem ter nascido cego. Então, meus irmãos, o que me chama a atenção é que muitas vezes nós nos envolvemos em discussões neste nível. E o que me deixou realmente abismado, o que me deixou muito triste, e já foi até mencionado aqui, o pastor pregou sobre o pastor Lisandro que se matou, né? Mas o que me deixou muito triste, porque eu acompanhando a página dele lá, do comentário que havia colocado, sabe que os discípulos do Senhor Jesus Cristo fizeram? Chegaram e perguntaram para o Senhor Jesus, não, obviamente que não, né? Mas como se tivessem reunidos ali os discípulos do Senhor Jesus Cristo e perguntaram: Senhor, parafraseando, obviamente, né? Imaginando, perguntaram assim: Senhor, ele foi para o inferno ou foi para o céu? Está lá. Está lá. E aí começou uma grande discussão de discípulos do Senhor Jesus Cristo discutindo teologicamente se o pastor Lisandro foi para o céu ou para o inferno. Discussões inúteis, discussões que não levam a nada, discussões que, como Paulo falou a Timóteo lá, fábulas de velhas caducas, que não levam a vida de piedade. Pelo contrário, eu não vi piedade nenhuma, misericórdia alguma daquelas pessoas que utilizaram do momento triste para discutir. Então, gente, eu queria chamar a atenção, nossa, minha principalmente, porque a gente às vezes se envolve em discussões que não levam absolutamente a nada. Ao contrário, a escândalos. Porque naquela página lá, tinha muitas outras pessoas que não eram crentes. E sabe o que elas estavam fazendo? Aplaudindo os crentes discutindo a dor de alguém que acabara de se matar. Que triste. Que vergonha. É digno realmente de ficar discutindo algo desse nível? Então veja, nós temos que tomar cuidado de não nos envolvermos em discussão. Eu aprendi com o Juninho, o Júnior. O Júnior pregou uma vez aqui no domingo, falando alguma coisa, não dessa experiência, né, dessa situação, porque ele pregou muito tempo antes, mas a partir do dia que o Júnior pregou aquilo lá, falando sobre também discussões que não levam absolutamente nada, acho que quem me acompanha no Facebook viu agora o que eu posto, né? Só porcaria. Parei de discutir questões teológicas, parei de discutir questões políticas, parei até de discutir sobre o jogo da Ponte Preta, né? Porque contentava o irmão lá, né? Que o Guarani só estava ganhando, mas perdeu ontem, viu? Então veja, parei com essas discussões e só coloco coisas que não gera discussão. E olha que às vezes gera também, viu? É uma coisa. O Facebook é uma tragédia. Eu não quero discutir, posto um negócio que não tem nada a ver, ainda vem alguém lá comentar na página e querer discutir comigo. Gente, é triste ver quando nós somos envolvidos, quando nós perdemos a sensibilidade, porque acabamos discutindo coisas, e ao passo que a ordem dada para o nosso Senhor Jesus Cristo é ir pregar o Evangelho. Não é?
Essa foi a ordem dada conosco. Então, a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que nós temos que tomar o cuidado realmente com discussões que são inúteis, que não levam a uma vida de piedade, que não levam a uma vida de misericórdia, que não levam a uma vida realmente de pacificador, nos quais a palavra de Deus diz que somos bem-aventurado aquele que é pacificador. Não é? Então veja, temos que tomar cuidado com essa questão aqui, de discutir coisas que não nos levam a absolutamente nada. Segunda coisa que me chama a atenção aqui, pela qual nós devemos tomar cuidado, é com a indiferença. Com a indiferença. Note que nesse texto aqui, quando o cego foi curado, os vizinhos, aqueles que tinham dantes, olha como a palavra de Deus diz, aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam, não era esse aquele que estava sentado e mendigava? E aí, uns diziam, é ele. Outros diziam, parece com ele. Outros falavam, não é não, de jeito nenhum. Então, vejam como que pessoas próximas desse cego era indiferente à situação dele. Ora, aquele cego estava ali, cresceu no meio daquelas pessoas. Provavelmente, imaginando aqui, aqueles vizinhos trataram bem ou trataram aquele menino, não sei em que momento ele se tornou cego. Aqui a palavra de Deus não diz, né? Na verdade era cego de nascença, diz sim, né? Mas trataram daquele menininho, olharam para aquele menininho e simplesmente, no momento, na sua fase adulta, largaram, deixaram ele ali a mendigar. E nunca mais, talvez, procurou ele para dizer, olha, fulano, você está precisando de alguma coisa? Olha, fulano, eu estou aqui para ouvir as tuas demandas, eu estou aqui para ouvir as tuas reclamações, eu estou aqui, pelo menos, para falar que eu estou aqui. Mas, quando este cego foi curado, os vizinhos sequer conseguiram reconhecer que ele era aquele que mendigava. Sequer conseguiram reconhecer que era aquele que talvez cresceu ali no meio daquela comunidade. Isso significa o quê? Indiferença. Sabe? Muitas vezes nós sentamos do lado ou caminhamos com pessoas e estamos tão perto, mas tão longe delas. Nós não temos tempo para atentar para as demandas delas. Nós não temos tempo, e esse, como diz Bauman, né? Nós estamos vivendo num mundo tão líquido, tão rápido, que o tempo passa, e nós não conseguimos enxergar o sofrimento, a dor, a necessidade daquele que está ao nosso lado. Quantas pessoas que talvez estejam assim do seu lado choram calados e você não sabe? Eu também não sei, não é? Isso é triste, né? E aí só sobra o pastor, né? Todo mundo vai procurar o pastor, né? O pastor sabe, né? Não sei se sabe, não estou falando, né? Que não sei se sabe, não. O pastor sabe, mas não sei quem procura. É isso que estou querendo dizer. Mas vejam, não é só a função do pastor. Não é. Não é só a função do pastor saber a dor do próximo. Não é. Né? Apesar que o pastor é quase um anjo ambulante, não é? Mas não é só a função dele. A função é minha, a função é sua, a função é nossa, de igreja, de estar atento realmente para aqueles que não estão aqui presentes conosco. E aí, muitas vezes nós, na nossa indiferença, nós só percebemos que a pessoa não está aqui depois de 3, 4, 5 meses. Olha, você viu fulano de tal? Faz tempo que eu não vejo, né? Aí você liga lá, olha, fulano, eu estou sentindo a tua falta. E ele responde do outro lado do telefone, pois é, faz 1 ano que eu não vou na igreja.
Indiferença. Isto é indiferença. Gente, nós como igreja e nós como crentes, nós precisamos urgentemente olhar a dor do outro. Voltando de novo ao exemplo do pastor Lisandro, eu até utilizei esse exemplo numa palestra sobre suicídio. O que me chamou a atenção naquele texto dele foi que uma igreja inteira não conseguiu enxergar o pedido de socorro daquele homem. Uma igreja inteira. E eu pergunto, mas por quê? Indiferença. Indiferença. Ninguém conseguiu enxergar o pedido de socorro daquele homem. Rápidos em julgar, né? Como a discussão que eu acabei de mencionar. Mas ninguém se autoavaliando, dizendo, puxa, se eu tivesse olhado os sinais dados por ele na rede social, eu teria chamado ele e falado assim, pastor, vem cá, está acontecendo algo? E aí, olha, eu posso falar porque eu sou um irmão em Cristo como vocês, né? Depois o pastor me leva lá para a salinha, né? Tudo bem, não tem problema. Eu sou bem disciplinado, viu? Se o pastor quiser colocar disciplina, põe, né? Mas, meus irmãos, é vergonha para nós a gente não saber a dor dos nossos pastores, viu? É vergonha nossa. Porque como o pastor Lisandro colocou, ele não é um super-homem. Nosso pastor não é super-homem. A família do nosso pastor não são super-homens. E a gente, talvez, não se preocupa tanto, né? Começar por mim. E aí eu vou aplicar em mim mesmo, né? Sabe quantas vezes eu liguei para a casa do pastor em 3 anos? Para falar se ele estava bem? Nunca. Não é vergonhoso? É vergonhoso. É vergonhoso. Eu amo o pastor, mas vamos começar a mostrar que nós amamos de uma forma mais efetiva, de uma forma mais clara, entendeu? Acho que a gente precisa fazer isso como igreja. Nós, e como crentes. Não estou falando que a igreja faz isto, mas estou chamando a atenção a que, às vezes, nós estamos do lado de uma pessoa e a nossa indiferença faz com que nós não enxergamos a dor dela, as necessidades dela, os gritos de socorro dela. Então, o que me chama a atenção aqui também, e que eu gostaria de aplicar aos irmãos, é este cuidado que nós devemos ter com a indiferença. A indiferença mata. Tenha certeza disso. Quando você é indiferente a uma coisa, a uma situação, a uma necessidade, saiba que a indiferença mata. Mata mesmo, né? Então, os vizinhos, quem é este? Parece que é o cego. Talvez. Estava mendigando. Indiferença. Então é a segunda coisa que me chama a atenção aqui. A terceira coisa que me chama a atenção aqui é nós devemos ter cuidado com a descrença. Lá no versículo 18, os judeus, porém, não creram. Os judeus, porém, não creram. Sabe, aqui houve um grande milagre. Jesus havia curado o cego. Jesus havia curado o cego num sábado, um cego de nascença, né? E aí começou-se a haver uma discussão entre os judeus, né? Porque Jesus, porque foi Jesus que o curou, eles não creram que aquele homem havia sido cego. E é isso também que eu gostaria de chamar a atenção, né? Às vezes, nós preferimos não crer no milagre que ocorreu à nossa frente, né? A gente, sabe o que está acontecendo? Infelizmente, a gente tem visto tantos absurdos em relação a milagres nas redes sociais, né? Esses dias, eu vi até para poder falar um pouco sobre que eu vi crente ressuscitando,
Eu vi de tudo. Grandes milagres, né? Que me faz descrer daquilo que estou vendo. E esse é o problema. Essa é a grande dificuldade. Por quê? Porque há tantas coisas, tantas, talvez, ilusões, mentiras em relação a milagres, que se eu não tomar cuidado, eu vou acabar me tornando um descrente em milagres, né? Ora, nós estamos aqui no culto de oração. E se nós estamos aqui no culto de oração, e se nós fizermos pedidos neste culto de oração, é porque nós cremos que Deus tem poder para curar. Esse é o fato. E é isso que ocorre, né? Só que nós temos medo, às vezes, de acreditar que Deus pode curar, por causa de tantas coisas absurdas que nós temos visto. Mas, gente, não é por causa desses absurdos que nós devemos parar, então não vou mais orar por cura, não vou mais orar pedindo algo a Deus, né? Fico até receoso de orar pedindo cura, porque vão achar que eu estou me identificando com aquele outro que está falando algo, que está mostrando algo, que está iludindo alguém. Não! Nós somos uma igreja do Deus vivo, né? E nós cremos que o Deus vivo está aqui, e o Deus vivo que está aqui, Ele tem poder para curar. Agora, eu não posso, em detrimento às ilusões dos outros, às mentiras dos outros, deixar de crer no milagre. Não. Então, a gente precisa tomar este cuidado em relação à questão de crer, né? Os judeus, com certeza, e se a gente for olhar a história dos judeus, né, dos fariseus, eles tiveram uma história no passado linda, maravilhosa. Foi um movimento de santidade. Foi um movimento realmente que chamou para si, no momento que o povo estava totalmente contaminado, falou, chega, vamos nos separar. Mas olha o que eles se tornaram. Verdadeiros descrentes lá na frente. Do movimento de santidade para pessoas que não criam, e não criam, mesmo vendo aí um milagre diante deles, ouvindo o testemunho de alguém, né, que havia sido curado. Então esse é o terceiro, a terceira coisa que me chama a atenção. E quarta, última coisa que me chama a atenção, está lá nos versículos 22, 23. Né? Nós também temos que tomar cuidado de não colocar o nosso status como pessoa, o nosso status social à frente das nossas crenças, daquilo que eu creio. Porque o que aconteceu? No versículo 22, os pais do cego disseram assim para os fariseus: olha, quando os fariseus apertaram os pais do cego para dizer, escuta, esse teu filho nasceu cego? Diga sim ou não. Esse seu filho foi curado por Jesus Cristo? Diga sim ou não. É o que, na verdade, os judeus queriam saber dos pais, né? Se ele havia nascido cego, se ele havia sido curado, né? O que os pais fizeram? Simplesmente falaram, olha, ele é maior de idade. Pergunta para ele. Ele tem boca? Ele era cego, né? Não é mudo, né? Ele vai falar para vocês quem que foi, né? Não é verdade? E ele já tinha falado cego. Ó, foi Jesus, que ele é? O profeta. Esse profeta chamado Jesus Cristo que me curou. Mas os pais ficaram meio assim. Por quê? Porque os pais, eles tinham um único medo. Qual era o medo? De ser expulso da sinagoga, né? Eles tinham medo do quê? De perder o status de pertencer à sinagoga. Não é verdade? Ou seja, nós temos que tomar esse cuidado, certo? Não vou falar porque tem colega advogado aqui, né? Senão eu ia falar. Se não tivesse colega advogado aqui, eu vou falar, o irmão perdoa, né? O Rodney é advogado. Puxa, e daí? E? Não estou falando do irmão, estou falando de mim, tá? E daí? Que mérito eu tenho nisso? Nenhum. Talvez estudei essas coisas. No que eu sou maior que você? Em nada. Absolutamente nada, né? Então veja, meus irmãos,
o que eu gostaria de colocar aqui nessa noite é que a gente também precisa entender que a igreja é do Senhor, né? Ela não é minha, não é tua. A igreja é a igreja do Senhor. Nós nos reunimos aqui como igreja do Senhor, entendeu? Mas o cabeça desta igreja, aquele que tem status, aquele que tem honra, aquele que merece toda a glória, chama-se Jesus Cristo. Não Rodney, não Daniel, não você. Chama-se Jesus Cristo, tá? E por mais que você seja ou julgue ser, você não é nada diante do mestre dos mestres, diante dos reis dos reis. Então, devemos caminhar o quê? Devemos deixar nosso status de lado e caminhar na igreja como servos. E a palavra de Deus deixa muito claro que servo, sabe como? Quem sabe? O que a palavra de Deus fala quando nós devemos nos considerar servos e servos inúteis? Essa é a verdadeira característica do servo. Ele está ali sabendo que ele serve a alguém, né? E por mais que eu faça, por mais que eu trabalhe, por mais que eu regace a manga, por mais que eu pertença à sinagoga, eu sou um servo inútil. Essa é a palavra que o próprio Senhor Jesus Cristo fala sobre o servo, entendeu? Mas quando nós nos colocamos nessa condição de servos, ainda que inúteis, saiba de uma coisa, né? Deus faz muito por aqueles que servos inúteis. Deus faz grandiosas obras. Basta ver quantos homens e mulheres, talvez inúteis, como a própria palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 11, que eram renegados, rejeitados, colocados como escória do mundo. Esses Deus chamou para fazer diferença. A esses Deus chamou realmente para exaltar o nome do Senhor Deus e o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então termino, meus irmãos, alertando a mim, a você, a todos nós, a tomarmos cuidado com certas coisas que nós vamos adquirindo na caminhada cristã, na nossa jornada, e isso daí acaba se tornando veneno para nós. Nós temos que caminhar de glória em glória, de vitória em vitória, sempre crendo, sempre olhando para o alto. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos, né? Ou seja, devemos tomar cuidado com a nossa vida espiritual, né? Devemos tomar cuidado e não ficar colocando esses pesos sobre as nossas vidas, porque eles acabam se transformando em venenos. Deus abençoe a palavra do Senhor. Glória ao Senhor.